pessoal, tudo bem? Vamos retomar nosso estudo de Direito Constitucional? Vem comigo agora na sua apostila, lá no tópico 2.3. Nós vamos começar agora a falar de limitação aos poderes impostos pela própria Constituição Federal. E para falar dessa limitação, eu quero que você pense comigo como nasce uma Constituição. Como nasce uma Constituição? Não estou falando das emendas, não estou falando da possibilidade de mudança, de onde ela surge. Tem muitas respostas para isso. Nós temos constituições que surgem por movimentos históricos. Ao longo do tempo, a sociedade daquele local vai se alterando, vai se modificando e ela passa a precisar de uma nova organização, de uma nova estrutura. Então ela se dispõe a juntar pessoas para fazer um texto constitucional completamente novo, estruturando aquele local de forma diferente. Às vezes, ela vem através de um golpe. A gente chama um golpe de Estado, que implanta um novo sistema governamental que muda toda a organização e estrutura do Estado. Às vezes ela vem através de uma revolução, um movimento social que exige a transformação das estruturas e bases de um determinado país e força a elaboração de uma Constituição do zero. E por que eu digo isso para vocês? Porque a Constituição de 1988 não é a nossa primeira, a que a gente usa atualmente. Nós tivemos outras 7, dizem as más línguas que talvez 8, e eu já te explico por quê, tá? É um pensamento que nos leva a crer que houve uma alteração, não houve uma alteração, houve uma cisão por completo do ordenamento jurídico. O Estado brasileiro pré-1988 não é o que nós vivemos hoje. Não é a estrutura de governo que nós temos hoje, não é a organização de poderes que nós temos hoje. Nós vivemos em um outro país, um outro estado. É o mesmo território, talvez até as mesmas pessoas, as mesmas famílias, as mesmas gerações e seus descendentes, mas é outro estado, é outra organização jurídica. A cada nascimento de uma Constituição completamente nova, juridicamente nasce um país novo. Olha que coisa forte. Então vem aqui comigo. Nós, para tratarmos desse assunto, precisamos pensar no chamado poder constituinte. O que é algo constituinte? Aquele que constitui. O poder constituinte, ele é responsável pela Constituição Federal. Na aula passada falei com vocês sobre a pirâmide de Kelsen. Rapidamente, é essa aqui. A pirâmide de Kelsen, ela escalona as nossas normativas, tendo a Constituição Federal acima de todas. Abaixo vem as leis complementares, ordinárias, depois vem as medidas, lá por fim as resoluções. Então a Constituição Federal é quem estrutura todas as demais, quem autoriza as demais e quem também filtra. Filtra uma abusividade, a gente não, vocês costumam ouvir falar, não, isso é inconstitucional, isso afronta a Constituição. É esse filtro que a Constituição Federal faz para dizer se uma norma vale, se uma norma não vale, certo? Então, nós vamos agora dividir o nosso poder constituinte em 2, o originário e o reformador. Como o próprio nome diz, poder constituinte originário é aquele que dá origem a um novo Estado. Ele faz nascer uma nova organização, um novo organismo jurídico. Tá? O ordenamento jurídico passa a ser outro. Ele tem como característica ser completamente novo, completamente livre. Ele rompe por absoluto com a ordem jurídica que o antecedeu. Ele vem para mudar, ele vem para transformar, ele vem para fazer surgir um Estado do zero. Ele não tem limitações. Tá? Enquanto o reformador tem as limitações do originário. Então veja só, quais são as características do originário? Ele é inicial, mas não importa se teve outro antes, ele é o cara. O poder constituinte originário, ele começa, ele é o início, dali para frente é um novo país. Ele é soberano, não há ninguém acima dele. Ele estabelece como ele quiser. Quais são as limitações? Nenhuma. Quais são as normas que o limitam? Não há. Ele é que criará as outras normas. A parte da doutrina, e é uma parte considerável e bastante séria, bastante forte, que considera haver uma pequena limitação voltada a organismos internacionais, a todos aqueles direitos humanos e garantias que um Estado
já abarcou, que já é algo intrínseco à sua sociedade, a seu povo, e que essa nova Constituição precisaria abraçar e seria um fator limitante, tá? Mas isso não muda a característica de inicial e de soberano do poder constituinte originário. Ele é autônomo, não depende de ninguém, incondicionado, ninguém impõe condições. Ah, você não pode isso, você só pode ser. Não tem, para o originário não tem, é do zero, é uma folha de papel em branco. E ele é ilimitado juridicamente. Isso vai fazer mais sentido quando nós colocarmos ao lado um comparativo com o reformador. Eu falei para vocês dos anos, das 7 constituições que o Brasil já teve, né? Começando lá em 1824 até a de 1988, nós temos oficialmente 7 constituições. Seriam 7 países, 7 Brasis novos, né? De tempos em tempos. Deixei uma ressalva aqui, entre aspas, para o ano de 1969. Neste ano aqui, quando nós tivemos os atos institucionais, que houve o governo militar, existe uma parte muito forte da doutrina que considera que o ato, que a emenda número 1, trazida nesse ano, tem que ser considerado uma nova Constituição, porque ela alterou sobremaneira a forma de organização, estrutura e limites do Estado. Então não seria uma simples emenda, seria como uma Constituição nova, e é por isso que em 1969 a gente considera uma 8ª Constituição dentro dessa nossa lista, tá? Falando do reformador, nós temos primeiro, antes de entender como ele funciona, você precisa entender que nem sempre ele é visto doutrinariamente como um poder constituinte, apesar desse nome, poder constituinte reformador. Porque, na verdade, ele não está constituindo nada, ele está alterando um poder que já foi constituído pelo originário. Então, ele é derivado do originário. Ele vem depois. Ele tem limitações? Tem. O poder que o instituiu. Inclusive, ele só existe, o poder reformador, ele só existe porque o originário o criou. Então, tecnicamente, ele não é um poder constituinte. Ele é um poder derivado reformador. Mas esse é o nome. Esse é o nome que fica, esse é o nome que é utilizado, tá? Ele é responsável por fazer alterações, reformas, modificações na Constituição. Tem alguns países, tem alguns lugares que a Constituição não admite reformas, ela é muito rígida, mas a nossa admite. Ela admite tanto que eu acho que na data de hoje nós estamos na 106ª emenda à Constituição Federal. E talvez no dia que você assista esse vídeo já tenha mais. E no dia que você resolva revisar a matéria já tenha mais. Porque a nossa Constituição realmente, ela admite emendas, ela admite alterações. Comparando o originário e o reformador, nós temos que o originário é inicial, soberano, autônomo, incondicionado e ilimitado juridicamente, e por sua vez o reformador ele é subordinado. Subordinado a quem? Subordinado ao originário. Ele é limitado. Qual é o limite de atuação dele? O limite autorizado pelo poder constituinte originário. Ele está subordinado a alguém, ele está limitado por alguém. E ele é condicionado. É imposto alguma condição, lhe é imposta alguma condição ou algumas condições para que ele atue. Tem uma forma de agir. Nós veremos na próxima aula como age o poder constituinte reformador, como ele age, como ele pode agir, como se altera uma Constituição, como se revisa, como se reforma, como se emenda, né? E a forma disso foi feita pelo originário, foi ele que autorizou. Foi ele que criou o mecanismo. É por isso que o reformador, ele tá um degrauzinho abaixo. Ele tem sim uma subordinação. Exemplo. Trouxe um exemplo aqui que vai clarear a sua mente assim como a luz do sol. Lá na nossa Constituição Federal, nós temos as chamadas cláusulas pétreas. O que é uma cláusula pétrea? O que é algo pétreo? É algo petrificado. É algo rígido. É algo onde alguém disse, não meta o dedo aí. O poder constituinte originário fez o artigo 6º, parágrafo 4º da Constituição nos seguintes termos. Não será objeto de deliberação, ou seja, ninguém vai negociar, ninguém vai fazer propostas à emenda dessa Constituição Federal que tende, que intencione, que pretenda abolir
todos esses incisos. Forma federativa de Estado, nós somos um Estado federado. Voto direto, secreto, universal e periódico. Separação dos poderes, que nós estamos estudando, legislativo, executivo, judiciário. Direitos e garantias individuais, aqui entra direitos humanos, direitos do consumidor, inúmeras garantias que nós temos aqui. O que esse artigo está dizendo? Você não pode abolir. Então, poder reformador, poder derivado, não ouse mexer na Constituição para abolir, para extinguir nenhuma das coisas previstas nesses incisos. Isso é cláusula pétrea. Não é que não pode ser alterado, não pode ser extinto, certo? Então, olha como nós temos aqui um poder reformador com alguma limitação. Quer reformar, reforma, mas não mete o dedo aqui. Não tente tirar essas garantias, não tente tirar essa forma, essa organização do Brasil, porque a Constituição criou o Brasil de hoje, certo? Então, nós ainda entraremos nesse assunto de poder reformador na próxima aula, tá? Faça uma revisãozinha antes de passar adiante, que nós vamos dar um enfoque muito maior agora no poder reformador, esse poder derivado. Capite? Então, beleza, combinado. Eu te encontro na nossa próxima aula. Muito obrigada!